Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês, gente? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos numa tarde linda aqui na nossa cidade, né? Em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, para quem está chegando agora no nosso canal. Eu sou pernambucana, moro na cidade de Jaboatão dos Guararapes há 15 anos, mas eu nasci na cidade do Recife, que é vizinha à cidade de onde eu moro, tá bom? Gente, vamos falar de quem? Eu vou falar, gente, da Fran Adorno, do Edmilson, o marido da Fran Adorno, que infelizmente faleceu há pouco tempo. E também vou falar do filho do Edmilson, o Marcos. Gente, eu tive a oportunidade de ver a foto do Marcos, tá? Ele é muito, gente, mas muito parecido com o pai, com o Edmilson. Nossa, não precisa nem dizer que é pai e filho, porque parecem muito. E ele tem aquele jeito, gente, aquela carinha assim de bom moço, tá? De pessoa boa, de uma índole boa, de um bom caráter. Assim como o pai dele tinha, né, gente? E era uma pessoa boa. Ele me pareceu ser assim, né, gente? Porque ele é muito, muito parecido, como eu já falei aqui, com o pai. Na fisionomia. Não é obrigado porque você parece na fisionomia com seu pai, você ser igual ao seu pai. Mas o rostinho dele, o jeitinho dele, deu a entender que ele é muito parecido também de temperamento com o pai. Posso estar enganada? Posso. Até porque o Edmilson, gente, ele não teve contato com esse filho. O Edmilson foi pai desse filho, do Marcos, aos 17 anos. Quer dizer, Edmilson foi pai na adolescência. Então, de lá para cá, o Edmilson ajudou o filho em algumas oportunidades, né, onde o filho precisou, mas ele não teve uma convivência com o filho. Esse filho foi criado pela mãe e pelos avós maternos. Então, nem o Edmilson e nem a família do Edmilson, não é? Eu falo da avó dele, do Marcos, do pai, né, os pais do Edmilson, tios, tias, toda a família do Edmilson, ninguém teve convivência, até onde eu sei, com o Marcos. E depois de um tempo, ele conheceu a Fran Adorno. E também, né, que agora, né, é a Frank Ângela, né? Frank Ângela. É um nome esquisito, gente, esse canal que ela colocou agora aqui. Nossa, eu prefiro chamar de Fran Adorno, é muito mais prático. E muito mais bonito também, diga-se de passagem, viu, gente? Porque esse nome de Frank Ângela, não. Não gostei mesmo, mas, né, cada um é cada um. Então, como eu estava falando, ele não teve convivência com o pai. Aí muita gente diz assim, porque o Edmilson não teve... Aliás, faz a pergunta, né? Por que o Edmilson não teve convivência com esse filho? Na minha opinião, o Edmilson não teve convivência com esse filho, porque ele não quis ter. Ele não teve interesse em ter, né? Porque ele faleceu, que a gente vai, né, achar que todas as atitudes que ele tomou na vida foram corretas. Não, não é assim. Ele não virou santo apenas porque faleceu, né, gente? Ele era uma pessoa do bem, era uma pessoa de um bom caráter, de um bom coração, mas ele não sei porque, a gente não sabe em que circunstância, não é? Ele teve esse filho. Só sabemos que ele teve esse filho na adolescência, porque 17 anos, né, ainda é adolescente. E ele não teve nenhuma convivência com esse filho e nem, até onde eu sei, procurou ter. A verdade é essa, ele não procurou ter esta convivência com o filho. E após casar com a Fran Adorno, nunca conseguiram ter um filho, os dois juntos. Tentaram de todas as formas, foi uma luta tremenda dos dois para terem um filho e não conseguiram. Aí é como eu não entendo. Deus deu a bênção, porque para mim, filhos é bênção, independente de qualquer coisa. Deus deu a bênção ao Edmilson de ser pai aos 17 anos, né? Foi precoce? Foi, mas foi pai, né? E ele, não sei porquê, a adolescência, né, gente, sabe como é que é? Bem, o Edmilson não era evangélico na época, como faleceu sendo, né, cristão, ele não era, ele mesmo falou sobre isso. Quem acompanhava o canal do Edmilson sabe do que eu estou falando. Ele falou a vida dele inteira, não é? Como é que foi, até chegar a conhecer a Fran Adorno. Ele era da pá virada mesmo, normal, da idade dele, tá, gente? Não é que ele fizesse nada de errado, assim, não. Ele simplesmente, gente, ele vivia a vida
como um jovem da idade dele era normal viver na época, né? Mas ele não teve vontade, não sei se o relacionamento dele com a mãe do menino era um relacionamento bom, onde ele tivesse livre acesso ao filho, também não sabemos. Então, assim, é inúmeras coisas que podem ter acontecido para que o Edmilson não convivesse com esse filho. A gente não sabe, não é? Então, não vamos pré-julgá-lo de uma forma onde a gente não sabe o que aconteceu. Eu só lamento, não é? O Edmilson ter ido embora, ter falecido e não ter tido este convívio com o filho, este contato com o filho, que teria sido muito legal para ele, muito bom, tanto para ele como para o filho, né, gente? Apesar de tudo, o filho, mesmo sem ter convivência com ele, sabe, né, que perdeu o pai, que o Edmilson era pai dele, biológico, não é? Não sei se este filho dele tem uma outra pessoa assim, vamos supor, um padrasto, né, que ele considere pai, ou até mesmo um avô materno, né, porque foi criado pelos avós maternos, até onde eu sei, pela mãe também. Então a gente não sabe, gente, o que é que houve na vida do Edmilson e desse filho para que eles dois não tivessem uma convivência entre pai e filho. Aí muita gente fala assim, talvez ele não tenha tido convivência com o filho porque a Fran não deixou. Gente, ele foi pai aos 17 anos, correto? Então, se ele quisesse ter convivência com o filho, ou pudesse, porque também a gente não sabe se ele podia, como eu falei, a gente não sabe se a convivência dele com a mãe do filho era uma convivência boa, onde ele tivesse livre acesso, a gente não sabe, a gente imagina, a gente vê aqui na plataforma mesmo, inúmeras separações, que é uma guerra terrível, não é? E quem sofre são as crianças. Então a gente não pode julgar porque a gente não sabe. A gente só sabe o que a gente vê. Então o que é que acontece? Ele poderia ter tido esta convivência com o filho antes de conhecer a Fran. Então por que eu vou culpar a Fran? Não é? Se antes dele casar com a Fran, ele não teve esta convivência com o filho. Por que será? Porque não quis, porque não teve interesse, porque não pôde, foi impedido de alguma forma. Então, são muitas perguntas que nós, né, fazemos e não temos respostas, tá? Muita gente culpa. Eu sei, gente, a culpa é Fran. Eu sei, concordo com muitas pessoas que a esposa atual, né, de qualquer pai, independente que seja o Edmilson ou não, gente, tem muita mulher que realmente ela tem um ciúme, fora de propósito. Conhece um homem, antes dela esse homem teve um casamento, teve um relacionamento, seja o que for, e deste relacionamento ou deste casamento teve um filho, uma filha, ou vários filhos, né? Às vezes tem mais de um. E não deu certo, separou, mas, gente, não existe esses filhos. Esses filhos é uma coisa assim que não existe. Existe ex-mulher, ex-marido, mas filho não, gente. Filho é sempre filho, tá bom? Então, a esposa atual dos maridos que teve um relacionamento antes de conhecer a pessoa e teve filhos, não tem que ter ciúme, não tem que ter insegurança por isso, gente. Eles não conheciam vocês, eu estou falando no geral, tá, gente? Não estou falando do caso da Fran, não. E até muita gente, como eu falei aqui, culpa a Fran, eu não culpo não, porque o Edmilson teve muitos anos antes de conhecer a Fran para procurar o filho, para ter uma convivência com o filho, e não teve. Também não vou culpar o Edmilson, porque eu também não sei se foi porque ele não quis ou se foi porque ele não pôde, ele foi impedido. Então, eu não posso julgar, né, gente? Mas o que é fato é, ele não teve convivência com o filho. Então, a falta desta convivência implica em quê? Falta de amor. O Edmilson, lógico que não tinha amor pelo filho, nem o filho também pelo pai, gente. Não é porque o pai faleceu que aflorou agora o amor do filho pelo pai. Não, gente, não é assim. O amor, ele é conquistado pela convivência. Tem que se ter convivência no dia a dia, tanto do pai para o filho, com o filho, como do filho com o pai, e tanto do filho com a mãe, como da mãe com o filho, gente. Se não tiver essa convivência, aquele dia a dia, não vai ter vínculo amoroso, nem de ambas as partes, nem de uma parte nem de outra. Isso é fato, tá entendendo? Então, não vou culpar a Fran por isso, porque, não é, ele teve oportunidades, anos a fio, antes de conhecer a Fran, de ter procurado esse filho, de ter tido convivência com esse filho. Por que será que não houve? Fica a pergunta no ar, né, gente? Como ele não está mais aqui,
ele não pode responder. Então, né, eu não vou julgá-lo, tá? E nem vou julgar também a Fran. Como eu falei, até ele conhecer a Fran, até se casarem, ele teve um bom período aí, muitos anos aí, que ele poderia ter tido esta convivência com o filho. Se não teve, não sabemos por quê. Então, como eu falei, as mulheres que conhecem homens, ou homens também que conhecem mulheres que já têm filhos de outros relacionamentos, gente, não deve ter ciúmes, não deve ter insegurança, porque, gente, eles não conheciam vocês. Ninguém nasceu e ficou esperando conhecer você, não. Todo mundo teve sua vida antes de conhecer você. Você teve a sua vida antes de conhecer o seu atual companheiro, o seu atual companheiro também teve uma vida antes de conhecer você. Mas o que a gente vê muito, estou falando tanto aqui na plataforma como fora da plataforma também, são pessoas que não aceitam que os seus companheiros ou suas companheiras, mas é mais do lado da mulher para o homem, tá, gente? Justiça seja feita. Existe também o inverso. Eu dei uma pausa, tá, gente, que passou um carro de propaganda. Mas vamos continuar. Então, se você tem um companheiro ou uma companheira que já tem um filho antes de você, gente, abrace esse filho ou esta filha. Não fique insegura, não fique enciumada ou enciumado, porque isso foi tudo aconteceu antes da pessoa conhecer você. E é muito importante, como eu falei, este convívio entre pai e filhos e mãe e filhos também, gente, para que possam se amarem, para que possam construir um amor, tanto do filho para os pais, como dos pais para os filhos. Então, a atual esposa, vamos supor, não é? Eu, quando me casei com meu marido, graças a Deus eu falo, porque eu não tive que passar por isso, não que se acontecesse eu ia ser contra, não. É porque a gente casou muito jovem, não é? Eu tinha o quê? 19 anos. Meu marido, o quê? 24, acho, 23, 24, quando nós casamos. Então, a gente era muito jovem, ele não foi pai na adolescência com 17 anos, como o Edmilson foi, mas se fosse, eu tivesse conhecido ele, vamos supor, aos 24 anos, não é? E casasse com ele, soubesse que ele tinha um filho, gente, pode ter certeza que eu iria abraçar esse filho. Eu queria que ele tivesse convivência com o filho, ou filha. Porque eu acho importante. Eu acho que filho é filho sempre por toda a eternidade. Não existe ex-filho, gente. Existe ex-pais, né? Pais em geral, homem e mulher. Mas não existe ex-filhos. Filhos é para sempre. Então pensem nisso, vocês que conhecem seus companheiros, suas companheiras que já têm filhos. Abrace esses filhos. Se por um acaso ou por um motivo qualquer que a gente não sabe, cada caso é um caso, cada pessoa tem sua história de vida, ele não possa ou ela não possa ter a convivência, procure ajudar, procure trazer o filho ou a filha para junto, entendeu? Que é muito importante. Você estará fazendo, estará praticando uma boa ação, estará cooperando para pais e filhos terem uma vida de amor e de convivência como deve ser, tá, gente? Então, eu resolvi falar sobre o filho do Edmilson por isso, porque eu já vi alguns vídeos, alguns comentários onde muitas pessoas culpam a Fran. Ela talvez, sim, poderia sim, né, ela poderia ter, como que eu posso falar, ela poderia ter feito alguma coisa, vamos falar assim, a favor da convivência do Edmilson com o filho. Poderia, mas não vamos culpá-la, por quê? Porque antes do Edmilson conhecer a Fran, ele já era pai, gente. Ele já teve vários anos como pai, mas se ele não procurou o filho, algum motivo teve, né, gente? Algum motivo houve, falta de interesse ou impedimento, a gente não sabe. Então, eu não posso julgar o Edmilson e também não vou julgar a Fran. Ambos poderiam ter tornado essa história entre pai e filho, né, diferente. Essa história poderia ter tido um final feliz e diferente, mas não teve por algum motivo. Não é isso, gente? Então, eu fiz questão hoje de vir conversar com vocês sobre isso, porque é bom a gente conversar e debater. Dê aí a sua opinião, gente, sobre o assunto, o que é que vocês acham, né, sobre Edmilson nunca ter tido convivência com o filho. Será que a Fran teve culpa? A minha opinião é que não. Mas cada um tem a sua opinião e eu gostaria muito de saber a opinião de cada um de vocês, tá? Falem aí o que é que vocês acham desta não convivência do Edmilson com o filho Marcos. Eu terei o maior prazer em ler, não é, os comentários de vocês e o maior prazer também em responder a todos. Então, gente,
Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Um feliz término de feriado, né? E até o próximo vídeo. Quem não for inscrito, se inscrevam. Quem puder maratonar meus vídeos, maratona para me ajudar, tá? E tenha um excelente, aliás, final de feriado. Beijos e até o próximo vídeo.